Então, enquanto coordenadora da Hemeroteca, dou as boas-vindas a todos os participantes, um agradecimento especial ao Dr. Álvaro Costa de Matos, que também foi, durante alguns anos, diretor da Hemeroteca. Pois, muitos, muitos anos. 20 anos. Diretor da Hemeroteca Municipal de Lisboa. É um prazer poder contar com esta participação, com o seu saber, é sempre muito bom ouvi-lo. Esta conferência, a Revolução Liberal de 1820 no Periodismo Aliciponense, está integrada no Programa Municipal de Comemorações da Revolução Liberal de 1820. Era para ter ocorrido no ano passado, mas devido à pandemia, tal não foi possível. Eu penso que não necessita de apresentação, mas, como todos sabem... Se quiser, pode dispensar isso. Não vou dispensar, porque pode haver alguém que desconheça. O Dr. Álvaro Costa de Matos é um historiador, é investigador do Instituto de Comunicação da Nova e do Polo HTC História, Territórios e Comunidades da Nova também, do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, autor de muitas conferências em congressos nacionais e internacionais, autor de vários capítulos, artigos, ensaios, extensões críticas, publicados em livros, dicionários e revistas de história do jornalismo e comunicação social. Como eu já disse também, foi diretor da Hemeroteca Municipal de Lisboa entre 1997 e 2014 e do Gabinete de Estudos Aliciponenses entre 2005 e 2017. Atualmente é assessor do Gabinete da Direção Municipal da Cultura, da CML. Doutor Álvaro, somos todos ouvidos, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Eunice. Obrigado, Alda. Em primeiro lugar, o meu obrigado também pelo convite para fazer parte destas comemorações do centenário da Revolução Liberal, ainda que atrasadas por causa da pandemia, como a Eunice explicou. E esta comunicação que eu trago aqui, aliás, parte dela já foi publicada no penúltimo número dos Cadernos do Arquivo Municipal, embora eu hoje traga aqui algumas das regras, uma vez que este tema insere-se num projeto que eu estou a desenvolver para o Instituto de Comunicação da Nova, FCSH, que tem a ver precisamente com o periodismo nesta altura, portanto, nos anos, entre os anos 1920 e 51, portanto, com a regeneração e, se quiserem, com a estabilização do regime liberal em Portugal. Este título pode remeter para uma coisa muito jornalista. Se calhar o título mais correto seria a Revolução Liberal de 1920 na Gazeta de Lisboa, porque o que eu trago aqui é um case study, se quiserem, e portanto, vou debruçar-me sobre a Gazeta de Lisboa, mas também vou debruçar-me sobre a publicação mais importante que existia nesta altura. E, portanto, eu irei procurar responder a algumas perguntas, aliás, elas foram divulgadas, e as perguntas são as seguintes. Como é que a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1920 foi noticiada e divulgada pelo periodismo aliciponense? Esta é a questão central, e eu vou procurar responder a ela através de um estudo de caso, como disse, a Gazeta de Lisboa, também, como referi, a principal publicação periódica da época. A resposta a esta pergunta vai ajudar-nos a perceber um pouco melhor como é que era feita a mediação jornalística no início do século XIX, em Portugal, e, por outro lado, também ajuda-nos a perceber o papel que os periódicos tinham, por um lado, na criação de um espaço mediático, se quiserem, embora tenhamos de ter alguns cuidados com estes conceitos operatórios,
e também, por outro lado, na formação de uma opinião pública, se quiserem, esclarecida, crítica, ainda que, como iremos ver, muito restrita ao público letrado. Como é que eu armei isto? Como é que esta comunicação vai ser organizada? Eu, em primeiro lugar, irei trazer aqui algumas questões teóricas e metodológicas que me parecem importantes. Eu acho que é importante não entrar logo no nosso objeto de estudo, mas também problematizar alguns aspectos que eu acho que são importantes, porque depois eles ajudam-nos, esta teorização ajuda-nos a perceber, se quiserem, o concreto vivido, aquilo que aconteceu. E, portanto, vou perder algum tempo com algumas questões teóricas e metodológicas que me parecem importantes para estudar os periódicos. Depois, irei tratar, num segundo tópico, aquilo que eu chamo as condicionantes. As condicionantes específicas, isto é, se quiserem, o contexto histórico e os passos da revolta liberal. Depois, num terceiro tópico, irei, se quiserem, mergulhar na Gazeta de Lisboa e irei mergulhar em três áreas. Irei falar um pouco do programa editorial da Gazeta de Lisboa, dos gaceteiros, isto era o conceito da época, os gaceteiros do corpo redatorial da revista, e depois também irei falar um pouco sobre as vicissitudes várias que esta publicação conheceu, bem como a censura de que também foi alvo. Depois, num quarto tópico, e que será, se quiserem, a questão central desta comunicação, como é que a Revolução Liberal, 24 de agosto de 1920, foi tratada, foi recepcionada, foi mediada pela Gazeta de Lisboa. E depois terminarei com algumas conclusões, com algumas hipóteses e algumas conclusões sobre o tema. Muito bem, começando então pelas questões teóricas. Se quiserem interromper-me, para isto também não ser só um monólogo, estão à vontade. Nós temos aqui uma opção de uma mãozinha e podemos falar, portanto, eu até prefiro. Bom, começando então por algumas questões teóricas e metodológicas. Já muito se disse sobre a importância da imprensa nas ciências sociais e humanas e na história moderna e contemporânea em particular, desde logo como fonte e objeto de estudo incontornáveis na reconstituição do passado. Eu próprio já dei alguns contributos para esta reflexão epistemológica, pelo que o que a seguir se escreve são novos achegas teóricas e metodológicas sobre o assunto. A centralidade dos periódicos, e quando falo em periódicos, quando falo em jornais, falo em revistas, falo nestas folhas, a centralidade dos periódicos é por demais óbvia, porque neles encontramos os factos que fazem mover a roda da história e, consequentemente, nos permitem reconstituir o passado nas suas múltiplas dinâmicas políticas, sociais, culturais, mentais e até económicas. Contribuem como fontes para a fundamentação científica da escrita da história. Contribuem como objeto de estudo, individual e coletivamente, para preencher o desconhecimento, o vazio e as lacunas do passado. Falámos em reconstituição do passado. Ora, os jornais e revistas, para serem apreendidos na sua totalidade pelo historiador e pelos seus leitores, naturalmente, têm obrigatoriamente de ser contextualizados, única forma de não corrermos o risco de cairmos em anacronismos vários. Por outras palavras, os periódicos têm de ser inscritos na realidade acontecida, isto é, registados nos vários circunstancialismos do passado, protagonizados por indivíduos ou grupos de indivíduos que, desta forma, criaram acontecimentos, factos e ações que importa registar, problematizar e narrar. Porquê? Porque a abordagem analítica do seu contexto histórico explica o nascimento destas publicações que estudamos com entusiasmo. O mesmo é dizer que a sua criação é indissociável do tempo e do espaço onde se insere. O contexto histórico ajuda-nos a perceber como foram fundadas, publicadas e disseminadas numa determinada época histórica. Quais os seus propósitos editoriais, que doutrinas e ideias defendiam, se nasciam com propósitos contestatórios, oposicionistas ou, pelo contrário, como órgãos de defesa dos interesses instalados, que alternativas ideológicas ou políticas preconizavam, que movimentos artísticos, estéticos, literários, políticos ou culturais defendiam,
que sistemas, regimes e soluções políticas pretendiam implementar para o lugar de sistemas, regimes e soluções que não raras vezes combatiam ferozmente. Em alguns casos, pondo em risco a vida dos próprios fundadores, diretores, editores, jornalistas e colaboradores literários e artísticos. Em suma, a imprensa afigura-se como lugar de descoberta do passado humano. Esta é uma primeira ideia que importa reter. Portanto, a imprensa como lugar de descoberta do passado humano. Outro aspecto não menos importante é o seguinte. Os jornais e as revistas assumiram, por vezes, o papel de contrapoder, de recusa do status quo e até de contrapeso político. Como contrapeso político, exerciam então o seu poder do Estado, isto é, o quinto poder. Mas a partir de 1920, com a monarquia constitucional, e contrariamente ao que sucedia no antigo regime, portanto, no absolutismo, e contrariamente ao que sucede hoje, o quarto poder, o poder moderador, era exercido pelo rei. Fazendo parte dos contrapesos do sistema político, os periódicos tiveram de lutar, em largos períodos da história moderna e contemporânea portuguesa, contra a censura oficial, numa espécie de jogo dialético de brincar ao gato, o censor, e ao rato, o censurado. Paradoxalmente, ou não, os periódicos usaram também como veículos de informação, correias de transmissão obedientes, ou mesmo como órgãos supletivos de doutrinação, propaganda e defesa acérrima do poder político instalado. É importante não esquecer esta duplicidade, perceber este aparente paradoxo, contrapeso político versus órgão oficial ou oficioso. E, aliás, a Gazeta de Lisboa, durante algum tempo, foi também uma espécie de órgão oficial e oficioso do regime. Importa, portanto, como eu disse, não esquecer esta duplicidade para compreender melhor o seu papel no espaço público de que falava Habermas e, consequentemente, o seu impacto na formação de uma opinião pública e publicada. Estamos aqui, portanto, a falar da influência política da imprensa, a que importa acrescentar a sua relevância na criação de uma opinião pública esclarecida, informada e crítica. Como meios contestatários ou órgãos do poder político instalado, os jornais e as revistas foram muitas coisas. Primeiro, foram palcos privilegiados de polémicas políticas, ideológicas, doutrinárias, literárias e estéticas entre si, algumas delas épicas. Tivemos até vários exemplos de periódicos que foram criados, em primeiro lugar, para combater títulos já existentes, concorrer com eles na arena política. Por exemplo, o Diário do Governo, que falaremos mais tarde, foi criado sobretudo para combater os periódicos oposicionistas. Segundo, anteciparam nas suas páginas a teorização e surgimento de novos movimentos políticos, literários, filosóficos e doutrinários que abanaram e desconstruíram as velhas escolas e hierarquias sociais existentes. Foram órgãos de novas gerações de artistas plásticos, ilustradores, cartunistas e caricaturistas que varreram a inércia e a abolia prevalecente. Foram um arquivo de colaboração política, literária, cultural, ensaística, artística e gráfica de vulto e depurada. Importa não esquecer isto. Há publicações que são autênticas pérolas literárias, autênticas pérolas artísticas, pela colaboração que têm, colaboração literária, colaboração gráfica, e são muitas. A Hemeroteca Digital tem algumas delas online. Foram rampas de lançamento para auspiciosas e bem-sucedidas carreiras políticas, jornalísticas, literárias e artísticas. Por exemplo, Almada Negreiros começou na imprensa. A sua carreira começa na imprensa. E poderia-se citar N exemplos. Foram, por último, ateliês e laboratórios de paraliteratura e de projetos ideológicos, literários e estéticos disruptivos afraturantes. Neste sentido, os periódicos foram também um lugar de luta e de crítica política. Esta é a segunda ideia a reter. O lugar de descoberta, o lugar de luta, os periódicos como lugar de luta e de crítica política, mas sobretudo crítica, colocada pelo jornalismo moderno, que nasceu do iluminismo, como projeto inalienável e como critério primeiro que justificava a sua existência. Mas, ponto geralmente esquecido, a crítica não era apenas uma exigência na relação com o poder político e todos os outros poderes. O jornalismo crítico tinha também de ser crítico de si próprio. Isto nasce com o iluminismo. Por exemplo, isto hoje, saltando para a atualidade, são raros os jornais que fazem esta autocrítica, como nós sabemos. Sem essa dimensão, todo o projeto jornalístico falharia. Havia, assim, uma capacidade de autocrítica com todas as suas possibilidades para o sucesso editorial dos jornais e das revistas.
Quando falamos da interpretação histórica da imprensa periódica, o nosso objeto de estudo, e da sua problematização, estamos a falar de hermenêutica. Ora, durante esta etapa do exercício do conhecimento histórico, os periódicos podem ganhar uma outra dimensão, adquirir a posteriori, serem eles próprios sujeitos a outra experimentação, igualmente laboratorial, mas agora de interdisciplinaridade entre as ciências sociais e humanas, designadamente no campo conceptual, através do empréstimo de conceitos operatórios de outras ciências sociais aplicados à história. Com que finalidade? Para que fazer isto? Para tornar inteligível a finalidade última destes projetos editoriais. Só através do cultivo do conhecimento, não teórico apenas, mas também prático, entre diferentes ciências, conseguimos descortinar aquilo que eu designo pelo porquê ontológico destas publicações, a justificação da sua existência. Por outras palavras, assegurar o conhecimento necessário com um mínimo de verdade, assim como ultrapassar os condicionalismos da particularização. O que só se consegue com a interdisciplinaridade, com os jornais e as revistas a assumirem-se assim como lugar de experimentação epistemológica. Portanto, terceira ideia a reter. Primeira, periódicos como lugar de descoberta. Segunda ideia, periódicos como espaço, como lugar de crítica política. Em terceiro lugar, como lugar também de experimentação epistemológica. Outro aspecto que é pouco discutido nos estudos históricos sobre as publicações periódicas é que elas devem ser vistas pelo historiador como um produto cultural. Esta é a quarta ideia para a qual chamo a nossa atenção. Os periódicos são um produto cultural da época. Há aqui um trabalho de investigação enorme a fazer, que atenda à relação umbilical destas pérolas literárias e artísticas com o público letrado e mesmo iletrado. Isto é importante, e mesmo iletrado. Pequeno, é certo, e com poucos recursos financeiros, mas daí também o preço barato dos periódicos. De uma forma geral. Havia alguns periódicos caros, mas de uma forma geral eles eram baratos. Por conseguinte, a imprensa tende a criar um público cosmopolita, explicado pela relação não menos umbilical entre texto e imagem, entre a apurada crónica literária e a bela ilustração, o cartoon mordaz ou a caricatura verrinosa, demolidora e cirúrgica. As publicações periódicas do Bordal estão cheias do que eu estou a dizer. A imprensa ilustrada, e dentro dela as folhas satíricas e humorísticas, tem aqui uma importância acrescida, pois a ilustração, a gravura, a fotografia, o desenho cómico, a caricatura, política ou social e a banda desenhada são um meio a partir do qual as massas tomam contacto com a realidade, conhecem o que se passa na sua paróquia, no seu país, na Europa e no resto do mundo. Como escrevemos num artigo de 2010, num país com uma das mais elevadas taxas de analfabetismo da Europa, cerca de 80% da população, em 1890, os jornais e revistas humorísticas eram, por vezes, o único meio dos cidadãos se inteirarem da res pública. Os próprios contemporâneos destas publicações já o tinham compreendido. Na revista Linha, de dezembro de 1910, Álvaro de Castro teorizava: a caricatura é uma arma poderosa de combate e de um alcance incalculável. É o meio de propaganda mais rápido e de mais profundos efeitos. Isto pela simples razão de que, para entender um artigo e para ele fazer emergir uma convicção num cérebro qualquer, é necessário que esse cérebro saiba ler, e para uma caricatura convencer alguém, basta que esse alguém veja e seja sensível. Como referimos acima, os jornais e revistas disseminaram ideias políticas, sociais, económicas e culturais, marcaram rupturas estéticas, deram origem a movimentos novos no campo da literatura, da arte, do cartoon e até da banda desenhada. Foram órgãos de divulgação desses mesmos movimentos. Assim sendo, devem ser entendidos como veículos, instrumentos a partir dos quais aquelas ideias ganham valor. Por outras palavras, as ideias divulgadas pela imprensa periódica são dotadas de força e de capacidade para emancipar. Os protagonistas destas têm noção do poder de emancipação das ideias contidas na imprensa, daí a necessidade de um meio para as divulgar, disseminar, difundir local, nacional e internacionalmente, o que é conseguido através da produção, impressão e distribuição de periódicos na praça pública. A força das luzes não está nas luzes, está na promoção pública das luzes, na sua capacidade de emancipação ou disrupção. Quer a notícia do jornal, quer o artigo vulgarizado na revista, criam realidade.
Esta não é o que existe, mas o que sai na imprensa periódica. Para que um facto exista, não basta que ele aconteça. Precisa também de ser noticiado nos periódicos, independentemente do seu género jornalístico. Ambos, notícia e artigo, têm também um papel dinâmico. Estamos perante uma estrutura dinamizada pela informação e que explora não o sentido de evolução obrigatória, mas os seus caracteres potenciais que, pela notícia, se realizam. Indissociável desta teorização é perceber a importância da imprensa para o intelectual, o publicista e o artista, para o seu aparecimento, formação, publicidade e afirmação pública das suas ideias. Eles fazem dos jornais e das revistas o seu modo de vida. Vivem de fazê-los, de escrever neles, de vendê-los aos seus leitores, em bancas, através de assinaturas, levando-os à casa deles se necessário. Alguns exemplos de intelectuais que fundavam as suas publicações faziam questão de levá-las à casa dos seus leitores. No sentido coletivo, o intelectual, o publicista e o artista precisam de um palco, de uma plataforma, de uma ferramenta, de uma correta transmissão do seu pensamento e criatividade. Precisam da imprensa para uma intervenção no momento, para existir no espaço público. O intelectual, o publicista e o artista intervêm no espaço público através da imprensa, seja através de colaboração regular ou episódica, seja nas próprias folhas que fundam e dirigem. Por exemplo, numa revista que eu estudei, a Pela Grey, o António Sérgio, praticamente, ele fundou a revista e ele praticamente escrevia toda a publicação. O Essa de Queiroz, quando esteve em Évora, no distrito de Évora, o jornal era todo feito por ele. Isto hoje os tempos são completamente diferentes, mas essa era a realidade no século XIX. O essencial da sua produção literária, artística e ensaística está ou começou por estar publicado em jornais e revistas. Isto tanto é válido para o século XIX como para o século XX. Aspecto para o qual eu chamo a sua atenção. Para fazer a história cultural de Portugal neste período, o seu mapeamento e análise, não podemos dispensar os periódicos, pois é grande e multifacetada a evidência empírica que disponibiliza ao historiador, que depois a deve interpretar racionalmente. O contrário é que não é possível, isto é, fazer a história da cultura portuguesa ignorando, passando por cima deles. Escrever em certos jornais e revistas, sobretudo naqueles que foram porta-vozes dos mais importantes movimentos artísticos, literários, estéticos, ideológicos, que atravessaram os séculos XIX e XX, dá uma espécie de carta de maioridade. Dá uma espécie de carta de maioridade intelectual ou artística, um meio para existir coletivamente. Eles próprios servem como entidades coletivas para publicar, emancipar e difundir conhecimento, cultura e arte nova. Os movimentos referidos, tal como as escolas e correntes associadas a eles, existem e que, na realidade, porque há imprensa, porque há jornais, porque há revistas, porque há publicações periódicas. Estas publicações são, assim, um órgão vivo e, como tal, devem ser estudadas e analisadas. E esta é a última ideia que eu chamo, para a qual chamo a atenção. A imprensa como um órgão vivo e deve ser estudada como tal. Bom, eram estas ideias, estas 5 ideias mais teóricas que eu gostava que fossem retidas e depois podemos discuti-las. Passo agora rapidamente para o contexto e para o espaço de revolta, para percebermos melhor a Revolução Liberal de 1820. Com efeito, tivemos condicionantes específicas que levaram ao eclodir da Revolução Liberal, 24 de agosto de 1920. Contra um ambiente cultural existente, leia-se uma população com escassos 3 milhões de pessoas, um país eminentemente rural, muito pobre e, consequentemente, analfabeto, Lisboa era a exceção, e, em duvidosa medida, Porto, Braga e Coimbra. Contra tudo isto, reuniram-se, apesar de tudo, circunstâncias conjunturais que precipitaram os acontecimentos. Desde logo o impacto das invasões francesas na sociedade portuguesa, nomeadamente nos restritos meios sociais que liam, agora familiarizados com a filosofia das luzes e com os ideais liberais revolucionários. Como efeito imediato daquelas, a fuga da família real e da corte para o Brasil em novembro de 1907. O país ficava órfão do seu rei e o Brasil assumia, circunstancialmente, o papel de cabeça do rei. Para garantir a viabilidade da nova entidade política, elevada à categoria de reino
1815, Dom João VI abriu os portos do Brasil e celebrou com a Inglaterra 2 tratados, um de aliança e amizade, outro de comércio, este último muito vantajoso para os comerciantes ingleses. A submissão aos interesses da velha Albion acentuava-se e Portugal tornou-se como que um protetorado de Inglaterra, o que se verificou na metrópole após a derrota napoleónica, com o governo a ser exercido de facto pelo Marshal William Beresford, comandante em chefe britânico do exército português. A permanência do rei no Brasil traduziu-se numa inversão de papéis na sua relação com a metrópole. Na prática, Portugal foi despromovido à condição de colónia, a colónia da colónia, dizia-se na altura. Seguiu-se o episódio de Gomes Freire de Andrade, militar prestigiado, partidário das ideias liberais, visto pela população como chefe do movimento contra o domínio britânico, o regime absoluto e o status quo político. Acusado de liderar uma conspiração em 1917 contra a monarquia de Dom João VI, em Portugal continental, representada pela regência, então sob o governo militar britânico Beresford, seria condenado à morte e enforcado por crime de traição à pátria, juntamente com outras 11 pessoas. Tratado como um vulgar criminoso, conhecendo um simulacro de julgamento e executado de forma ignominiosa, o seu corpo foi esquartejado e incinerado, foi uma coisa um bocado macabra, e ainda a respeito da sua condição militar, devia ter sido fuzilado, como aliás pediu. Tudo isto fez com que este episódio tivesse um efeito contrário ao pretendido. Em vez de servir de exemplo, aumentou o descontentamento popular e mobilizou muita gente para a causa liberal. Rapidamente, Gomes Freire de Andrade se tornou um símbolo dos mártires da liberdade. Após o julgamento e execução do tenente-general, Beresford deslocou-se ao Brasil para pedir mais poderes. Ainda tentou suspender a execução da sentença até que fosse confirmada pelo soberano, mas a regência ordenou-a de imediato. Agora estou a citar, melindrando-se de semelhante insinuação, como se sentisse intuito de diminuir-se-lhe a autoridade. A ambição política do chefe britânico, bem como a decisão da regência, levou a novos protestos, intensificou a tendência anti-britânica. Estava criado o cenário que conduziria o país à Revolução do Porto e à queda de Beresford, em 1820, impedido de desembarcar em Lisboa ao retornar do Brasil, onde conseguir de Dom João VI maiores poderes. Estas foram as condições específicas, se quiserem, internas. Mas elas ultrapassaram as fronteiras nacionais, influindo igualmente o desenrolar dos acontecimentos que culminaram no dia 24 de agosto de 1820. Externamente, a conjuntura também se mostrou favorável aos revoltosos. Logo aqui ao lado, em Espanha, o rei Dom Fernando, em 1914, havia suspendido a Constituição de Cádiz e restaurado o absolutismo, viu-se obrigado, no dia 10 de março de 1920, a jurar fidelidade a essa mesma Constituição, iniciando-se assim um período de vigência do constitucionalismo que ficou conhecido por triênio liberal. A Constituição de Cádiz, como sabemos, foi a principal fonte de inspiração do primeiro texto constitucional português, a Constituição de 1922. Um pouco mais longe e com menos influência, no reino das Duas Sicílias, a 1 de julho, arrebentou uma revolta militar liderada pelo general Guilherme Pepe, ativista pró-liberal que tinha estado em Portugal durante a Guerra Peninsular. Fernando I foi forçado a assinar uma Constituição que seguia também o modelo da Constituição Espanhola de 1812. O sucesso da Revolução Militar em Nápoles alarmou muitas potências da Sacra Aliança, Rússia, Áustria e Prússia, que temiam o seu alastramento para outros Estados italianos e um eventual conflito europeu generalizado. Não houve um alastramento ideal liberal no conjunto da Europa, mas em Portugal, quase 2 meses depois, tinha lugar o primeiro movimento de cunho liberal que levaria ao fim do absolutismo. Em suma, tal como a conjuntura interna, também a conjuntura externa ajudou a germinar nos restritos meios sociais que viriam a protagonizar a Revolução Liberal do Porto as ideias liberais da época. Vejamos agora os passos da revolta que levaram à entrada de Portugal na contemporaneidade, na cidade do Porto, a 24 de agosto de 1820. De facto, o que ocorreu neste dia foi um pronunciamento militar que levaria a uma revolução. Leia-se, uma mudança abrupta no poder político e na organização estrutural da sociedade portuguesa. Não menos importante, um pronunciamento que culminava um gradual processo de politização do exército que vem identificar-se com a nação em armas, inaugurando a regular intervenção dos militares na vida política portuguesa ao longo de toda a primeira metade do século XIX. A partir daqui, vamos ter esta tradição dos militares passarem a intervir
sistematicamente nos destinos do país. A data emblemática foi um momento festivo no curto período do vintismo, entre 20 e 23, mas, efetivamente, o que é que aconteceu no dia 24 de agosto de 1820? Foram 5 os passos da revolta que colocaram um ponto final numa das monarquias de todas mais antigas da Europa. Primeiro passo, ajuntamento de tropas, ainda de madrugada, no campo de Santo Ovídio, atual Praça da República, junto ao quartel. Segundo passo, celebração de missa campal improvisada, seguida de disparo de uma salva de 21 tiros e de leitura de 2 proclamações aos soldados redigidas por José Ferreira Borges. Terceiro passo, descida das tropas pela rua do Almada até à Praça Nova, agora Praça da Liberdade, e, portanto, de alguma forma, temos aqui a sublevação militar propriamente dita. Quarto passo, a entrada dos chefes da revolta no espaço do Conselho, reunião da Variação Municipal e declaração da destituição da Regência em Lisboa. Quinto e último passo, constituição de uma junta provisional do Governo Supremo do Reino, até à futura reunião das Cortes, que deviam ser convocadas para a elaboração de uma nova Constituição. Estava feita a Revolução. Ora, como é que a Gazeta de Lisboa, jornal oficial do antigo regime, noticiou o seu próprio fim? É o que veremos a seguir. Terceiro tópico, a Gazeta de Lisboa. Antes de responder esta pergunta, algumas notas caracterizadoras desta importantíssima publicação. Eu, entretanto, esqueci-me completamente de passar os slides. Bom, faço aqui uma pequena pausa. Isto é uma alegoria à Revolução Liberal, muito conhecida do Porto. A chegada aqui ao Recio, ao Palácio da Regência, da agenda provisional do Governo do Reino. São imagens que todos conhecem. Esta alegoria à Constituição de 22, do Domingos Sequeira. E agora estamos aqui a falar propriamente da Gazeta de Lisboa. Como eu disse, antes de responder a esta pergunta, algumas informações sobre a Gazeta de Lisboa, ou seja, aquele que, porventura, é o mais longevo periódico português em publicação, talvez um dos mais antigos do mundo, se aceitarmos todas as alterações de título que conheceu ao longo da sua história, desde 10 de agosto de 1715, data da sua criação, até à atualidade na versão diária da República. Portanto, se nós aceitarmos todas as alterações de título que ela teve, sem dúvida que se calhar estamos aqui perante o periódico mais antigo no mundo e ainda em vigor. Reparem-se, desde 10 de agosto de 1715 até à atualidade. Vários historiadores e investigadores têm estudado a Gazeta de Lisboa. Por exemplo, Alfredo da Cunha, Rocha Martins, Norberto Araújo, Nuno Rosado, José Tengarrinha, José Augusto dos Santos Alves, Jorge Pedro Sousa, entre outros. Embora, na maior parte dos casos, se fique por achegas sumárias. Álvaro, desculpe interromper, parece que não estão a ver o PowerPoint. Alda, não sei se pode ajudar. Agora creio que já estão. Agora já conseguimos, obrigado. Ok, obrigada. Obrigada. Então, se calhar seria de voltar atrás, Álvaro, e mostrar as imagens das primeiras. Ok. Obrigada. Trago aqui algumas alegorias sobre a Revolução Liberal no Porto, que é uma alegoria ao que aconteceu no Porto. Esta é a chegada da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino ao Recio, ao Palácio da Regência. São imagens muito conhecidas. Uma alegoria do Domingos Sequeira à Constituição de 22. E esta é a primeira página da Gazeta de Lisboa, com este título. Depois já vou explicar este título. Portanto, ela começa, como eu disse, no dia 10 de agosto de 1715. Esta é a capa e depois tem este título. E só a partir do segundo número, isto é, de 17 de agosto, ela assume o título da Gazeta de Lisboa. Continuando.
Portanto, já deu aqui que temos já foi objeto já foi estudado por alguns historiadores, embora ainda careça como eu disse, por outras palavras, careça de um trabalho aprofundado, se quiserem uma história da Gazeta de Lisboa, pelo menos desde 1715 até 1833. E depois vão perceber mais à frente o porquê destas balizas cronológicas. Portanto, o título original, como eu disse, surge no segundo número, a 17 de agosto de 1915, e que, com algumas mudanças pelo meio, se manteve até 23 de julho de 33. Estamos a falar de um jornal que atravessa os reinados de Dom João V, Dom José, Dona Maria, Dom João VI, Dom Pedro e Dom Miguel, num ano vivido já em plena guerra. Vejam a abrangência cronológica desta publicação. Ao todo são mais de 50.000 páginas cheias de informação, dados e relatos da maior importância para o estudo do século XVIII e início do século XIX. Diríamos mesmo de 50.000 páginas incontornáveis para a reconstituição e conhecimento do Portugal de 700 e 800. Trata-se, portanto, de uma fonte que, indubitavelmente, dá para fazer muitas, mas mesmo muitas, teses de mestrado, doutoramento e para publicar inúmeros livros de história moderna e contemporânea de Portugal. Mas só recentemente esta pérola literária tem sido objeto de estudos mais detalhados e analíticos, não propriamente no sentido de uma história geral da Gazeta de Lisboa, mas pegando nela como fonte preciosa para a análise e problematização de determinadas matérias, como é o caso do livro de André Belo, As Gazetas e os Livros, a Gazeta de Lisboa e a vulgarização do impresso 1715-1760, publicado pelo ICS em 2001. Trabalho que deu um contributo muito relevante para o conhecimento da circulação do objeto impresso em Portugal, incluindo aqui quer o estudo das publicações periódicas, quer o domínio da circulação do livro e dos folhetos impressos no Portugal do século XVIII. Regressemos à caracterização histórica da Gazeta de Lisboa, isto é, aos seus objetivos, corpo redatorial, alterações de título, interrupções ao longo da sua existência e organização gráfica. Há aqui coisas que vou saltar para não perder muito tempo, para não amassá-los muito. Começando pelos seus propósitos. Qual era o seu programa? Qual era o programa da Gazeta de Lisboa? Que fins visava ou procurava o principal periódico de informação política portuguesa e estrangeira, como iremos ver? Contrariamente ao que seria moda no século XIX, onde todo o jornal ou a revista tinha de ter um programa, era um clássico da imprensa, que virou também regra no século XX, não temos, a quando o aparecimento da Gazeta de Lisboa, a 10 de agosto de 1715, um programa editorial, qualquer informação similar que nos pudesse esclarecer acerca dos seus objetivos. Sabemos apenas que o seu primeiro número surge com a denominação, aqui está ela, Notícias do Estado do Mundo, e que, como já se disse, só a partir do número seguinte, 17 de agosto, ela assume o título que ficaria conhecido para a posteridade, Gazeta de Lisboa. Mas aquele título, ou seja, este aqui, mas aquele título inicial não surge por acaso, pois, a nosso entender, ele encerra em si mesmo todo um programa. Com efeito, confrontando com a publicação, com o seu miolo, com o seu interior, com as suas matérias, o que é que temos na realidade? Notícias do estado do mundo, leia-se, dos países ditos civilizados à época, como a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, a Rússia, a Grã-Bretanha, a Polónia, a Turquia, etc., etc., etc. Com as notícias do reino, a par das nomeações do governo português, a merecerem menor cobertura jornalística. Dito de outra forma, a Gazeta de Lisboa valorizava mais o que se passava fora do reino do que o que acontecia no espaço nacional. Segundo alguns autores, como Alfredo da Cunha, tal ocorre por uma questão de prudência do redator, para evitar cair no desfavor dos governantes que o protegiam, à semelhança do que se fazia noutros países europeus com gazetas, como, por exemplo, Théophraste Renaudot com a Gazette de France. A Gazeta de Lisboa procurou, portanto, o relacionamento do noticiário nacional em menor número com as novidades de toda a Europa, que os portugueses letrados iam conhecendo
contribuindo assim para a formação de uma opinião pública. Aparecendo uma vez por semana, de início ao sábado e a partir do número 53 de 1716 às quintas-feiras, tinha como objetivo central dar notícias, com destaque para as notícias do que se passava no estrangeiro. Mais 100 anos depois, concretamente a 30 de dezembro de 1820, já depois de eclodida a Revolução Liberal, e talvez influenciada por ela, opera-se uma grande mudança nos objetivos, nos fins da Gazeta de Lisboa. Muito mais significativa do que a mera alteração do título. Julgo que até podemos falar de um novo programa, se quiserem, de um novo programa editorial, com características típicas já do jornalismo moderno, plasmadas na preocupação pela veracidade das informações, na consciência da responsabilidade inerente à comunicação social através dos jornais, uma informação mais generalista e mais atenta à atualidade. Na primeira página daquela edição de 30 de dezembro de 1920, número 313, lia-se, agora estou a citar: esta é a última folha deste periódico com o título Gazeta de Lisboa, em lugar da qual fica o Diário do Governo, de que hoje se dá um exemplar do deste dia a todos os subscritores da Gazeta, para poderem formar ideia da nova e mais ampla forma que ela vai ter, e de quanto a folha do Governo se tornará mais interessante e mais digna desta ilustre nação. Este texto é uma delícia. À qual comunicará tudo o que é notícias políticas e mesmo literárias e científicas, segundo a ocasião se oferecer, que se possa publicar como próprio para ilustrar o público, sendo principal objeto o que pertencer ao nosso país. Reparem na mudança enorme. Temos aqui, sem dúvida, uma mudança de 180 graus. Sendo principal objeto o que pertencer ao nosso país, não desdenhando mesmo o redator quaisquer notícias de ponderação e utilidade que de qualquer parte do reino lhe sejam enviadas por pessoas fidedignas e de conhecimentos, cujos nomes e letras possa verificar em Lisboa, declarando as mesmas cartas a quem para isso poderá dirigir-se e vindo francas de porte. Fim de citação. A par da preocupação pela verdade da informação, temos aqui outras características que vão marcar a imprensa portuguesa no século XIX. Primeira, a ilustração do leitor, não apenas com notícias predominantemente políticas, mas também literárias e científicas, ou seja, de atualidade social. Segunda característica, a recepção e publicação de notícias de ponderação e utilidade, provenientes das diferentes partes do reino, ou seja, da província, por pessoas de confiança e letrados, que funcionavam como uma espécie de correspondentes da Gazeta de Lisboa. Terceira característica, a preocupação em orientar a Gazeta de Lisboa com imparcialidade, até como resposta aos períodos em que ela foi usada como instrumento de propaganda, como aconteceu no tempo em que foi dirigida por Pierre Lagarde, intendente-geral da polícia, durante as invasões francesas. Era ele que ditava em francês os artigos que eram depois traduzidos por oficiais portugueses às suas ordens, além de ter mandado substituir as armas reais portuguesas no cabeçalho do jornal pela Águia Imperial Francesa. Quarta característica, não menos relevante, é a intenção de dar mais importância ao noticiário nacional, lembro, sendo principal objeto de produção do nosso país, contrastando assim com a abundância do noticiário internacional que caracterizou a Gazeta de Lisboa até 1820. Last but not least, a valorização da atualidade na produção de notícias, desde logo nas relativas às coisas do reino. São claramente características do jornalismo moderno que estava, de alguma forma, a estruturar-se no início do século XIX. Os gazeteiros. Vejamos agora o corpo datorial da Gazeta de Lisboa, de 1715 a 1833. No princípio foi redigida por José Freire de Monterroio Mascarenhas, cargo que exerceu por mais de 40 anos, até janeiro de 1760, data da sua morte. A longa permanência como seu responsável e não como verdadeiro autor do que ele se divulgava, e a marca que deixou foi tão grande que o vulgo a chamava de Gazetas de Monterroio. Esta expressão aparece com alguma frequência. A obra confundia-se literalmente com o homem. Além de redator, Monterroio gozou
Monterrey gozou do privilégio de poder publicar a Gazeta enquanto fosse vivo, que na prática se verifica auferindo ainda os réditos com as notícias do Estado. Qualquer pessoa que se metesse a imprimir algum dos ditos papéis, incluindo naturalmente a Gazeta de Lisboa, era multada com a pena de 50 cruzados, metade para a Real Câmara e metade para o acusador, perdendo também todas as gazetas que lhe fossem apreendidas, para o mesmo deprecante. Razão pela qual não é correto afirmar que a Gazeta de Lisboa era, nesta altura, entre 1715 e 1760, um periódico oficial. Na realidade, o que temos é uma publicação em série semi-oficial, se quiserem, com Monterroio a assumir o papel de redator exclusivo da Gazeta de Lisboa. Isto vai acontecer até posteriormente. O Jornal Oficial teve, portanto, uma posição singular na rede de informação nacional que lhe conferia uma posição privilegiada. A exclusividade na ligação entre notícias manuscritas e impressas. No que toca à informação manuscrita, Monterroio era um correspondente e um novelista, mas no domínio da informação impressa era ele que detinha o privilégio real e, por isso, o poder de tornar acessível a Gazeta impressa. Essa condição era o seu principal poder de troca e, portanto, intercedia num espaço único de significativa representatividade e visibilidade social de acesso controlado. Como já se disse, Monterroio foi o coordenador da Gazeta de Lisboa até janeiro de 1760, quando morreu. Em 23 de fevereiro seguinte, foi concedido o privilégio de fazer a Gazeta aos oficiais das Secretarias dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, motivo pelo qual a Gazeta passou a ser conhecida como a Gazeta dos Oficiais de Secretaria e, publicada por conta deles, foi-lhes dando apreciáveis proventos. Recomeçou a 22 de julho de 1760 e agora era dirigida pelo célebre poeta António Correia Garção, função que desempenhou até julho de 62, data em que foi mandada suspender por ordem do governo Pombal. Durante estes 2 anos, opera-se uma mudança muito importante que marcaria a Gazeta de Lisboa, quer durante este período, quer o futuro da publicação. Ela deixa de se caracterizar pela sua relativa independência para se tornar oficial, pois, como já aludimos, o privilégio da impressão foi atribuído aos oficiais das Secretarias dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Bom, até 33 teve outros redatores, por exemplo, o Félix António Castrioto, o próprio José Agostinho de Macedo, depois, durante as invasões francesas, como já referi, Pierre Lagarde, que aproveitou para transformar a Gazeta de Lisboa num órgão de propaganda do general Junot, Francisco Soares Franco, e por aí fora até 33. Os últimos redatores da Gazeta até 33 foram António Vicente Della Neve e José Librato Freire Carvalho. Tem esta informação, depois se quiserem, eu posso dar estes dados mais precisos. Mudou várias vezes de título, portanto, Gazeta de Lisboa, Notícias do Estado, ela começou, como viram, Notícias do Estado do Mundo, Gazeta de Lisboa, Gazeta de Lisboa Ocidental, Lisboa, a Gazeta de Lisboa, Diário do Governo, Diário da Regência, portanto, até perder essa designação, como eu disse, em 33. Vou só aqui ter um pouco sobre a questão, sobre um período durante o qual ela foi censurada. Como já se percebeu, a Gazeta de Lisboa não teve uma existência ininterrupta, pois foi descontinuada entre junho de 1762 e agosto de 1778. Portanto, junho de 62 e agosto de 1768. A maior interrupção que conheceu na sua longa história, sem qualquer dúvida. Tal sucedeu porque ela foi suspensa por decisão do Marquês de Pombal. Não se conhece a causa imediata e concreta dessa suspensão, embora alguns historiadores invoquem o desagrado do ministro com alguns artigos menos favoráveis à sua governação. Portanto, teríamos tido motivos essencialmente políticos na base da determinação do ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que levaram a que a Gazeta de Lisboa não voltasse a ser publicada durante o reinado de Dom José. Independentemente dos motivos subjacentes, o certo é que, de alguma forma, a Gazeta de Lisboa, ou melhor, a sua relativa independência editorial, que a caracterizou até 1760, colidia, se quiserem, com o projeto de centralização régia protagonizado pelo Marquês de Pombal, com o apoio do rei. Ora, uma das mais importantes medidas de reforço da centralização do poder do rei, como sabem, passou precisamente
pela instalação de um novo regime organizado da censura, traduzido na criação da Real Mesa Censória através do decreto de 5 de abril de 68. Deixamos de ter um regime baseado em 3 forças, papal, episcopal e real, leia-se no desembarque do paço, no Santo Ofício e no Ordinário, arcebispos e bispos, para passarmos a ter com Pombal um regime de censura reunido numa só entidade, a Real Mesa Censória. Unificado o comando da censura, esta convertia-se num poder ao serviço do Estado centralizado, ao ponto de os censores terem passado a receber a denominação de régios. Neste ambiente, o espaço para a circulação de uma publicação periódica como a Gazeta de Lisboa, com a sua autonomia e independência, ainda que fortemente condicionada, era muito pequeno. Entre a defesa da doutrina, a defesa da sociedade e a defesa do regime político, por um lado, e a liberdade de imprensa, por outro, Pombal não pensou 2 vezes, suspendendo o Jornal Oficial por um período de 16 anos. Esta situação é amenizada com Dona Maria I, mas é com a Revolução Liberal de 1820 que ela é completamente invertida, instaurando-se progressivamente a liberdade de imprensa em Portugal e, por consequência, criando um caldo cultural favorável à criação de novos jornais e revistas, até ao aparecimento de uma imprensa de opinião que vai, como sabem, predominar em Portugal na primeira metade do século XIX e mesmo na segunda metade do século XIX. A Gazeta de Lisboa não ficou imune ao novo ambiente político-liberal, valorizando-se a partir daqui e da subsequente luta entre absolutistas e constitucionalistas, enquanto canal de comunicação do poder instituído com a sociedade, quer para a convencer da virtude e bondade das suas doutrinas, quer para tornar públicas as suas decisões. A sua história foi, então, fortemente condicionada pela instabilidade político-institucional que marcou a primeira metade do século XIX. Nesse período, o periódico oficial foi contaminado pelas polémicas políticas e jornalísticas. Alguns dos seus redatores foram demitidos e presos, e mudou várias vezes de título, como já vimos. Só depois de 1859 é que o periódico oficial ficou, de facto, sob a tutela direta da administração do Estado. Mas foi preciso esperar mais de 100 anos para que assumisse o título que hoje lhe conhecemos, Diário da República, desde abril de 76. Estou quase a terminar. Quarto tópico, a Gazeta de Lisboa. Eu chamo-lhe da conspiração dos perversos ao livramento do pérfido jugo estrangeiro. Estou aqui a usar citações. Quando se dá a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1920, a Gazeta de Lisboa não era a única publicação periódica existente em Portugal. Com ela tínhamos o Jornal de Coimbra, publicado entre 1812 e 1820, dirigido por José Feliciano de Castilho, pai do escritor e pedagogo António Feliciano de Castilho, avô do nosso entre aspas, João de Castilho. O Jornal Enciclopédico de Lisboa, publicado em 1920, dirigido pelo padre José Agostinho Macedo, e no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, publicada entre 1808 e 1822. Teve como diretor Frei Tibúrcio José da Rocha, considerado o primeiro redator da imprensa periódica brasileira. Temos aqui um colega do Brasil, não sei se ele pode confirmar esta informação. Mas a Gazeta de Lisboa era, sem dúvida, a mais importante, porque a mais lida, porque a mais antiga, a mais lida pelo público letrado, em Lisboa e no resto do país, com mais influência na sociedade e, claro, porque era o jornal oficial português. A ligação ao poder real, na qualidade de periódico oficial e cheia de simbolismo, estava patente na ostentação das armas reais e na menção ao privilégio de Sua Majestade. Já se disse que a Gazeta de Lisboa, pelo menos até 30 de dezembro de 1820, portanto, 4 meses depois da Revolução Liberal do Porto, deu sobretudo atenção jornalística ao que se passava fora do reino, em detrimento do que se passava no espaço nacional. O noticiário internacional era alimentado através da tradução de notícias de periódicos estrangeiros ou extraído de cartas diplomáticas e particulares. Era assim que a informação chegava à Gazeta de Lisboa. No reino, a preocupação da Gazeta de Lisboa centrava-se mais na província do que na capital. Isto é outra característica também interessante. Uma preferência que motivou a construção de uma ampla rede de correspondentes e assegurava informação e relatos sobre o que se passava em todo o território nacional. A explicação para este tipo de mediação informativa talvez ganhe mais sentido quando se compreende a sua forma de conceber notícias, a sua dificuldade em relacionar-se
com a atualidade, a importância do noticiário internacional assente em canais tradicionais, a ausência de informação propriamente política sobre o reino, aspectos que, no essencial, se mantêm até ao fim do antigo regime, em 1920. Independentemente deles e do seu impacto, a Gazeta de Lisboa era das publicações periódicas existentes aquela que reunia melhor recursos humanos, técnicos e logísticos para divulgar mais rápida e eficazmente o que acontecia no Porto. O que tinha acontecido no Porto. A Gazeta de Lisboa assumiu, portanto, 3 funções complementares. Primeira, foi um meio de informação a partir do qual o que ocorria no Reino Profundo chegava ao centro do poder, Lisboa. Segunda função, foi o veículo de transmissão que fazia chegar a informação do centro do sistema político para a periferia. Terceira função, foi o lugar de mediação jornalística de grande parte da informação internacional e nacional que circulava no país. Consequentemente, teve um papel crucial na formação de um espaço e de uma opinião pública na sociedade portuguesa 700 e 800, mantendo, no essencial, uma linha editorial noticiosa e informativa, ou oficial e noticiosa, mesmo quando as notícias podiam servir um propósito político-propagandístico em favor da ordem social e da estrutura de poder. A concorrência jornalística também não era muita, pois a Gazeta de Lisboa estava praticamente sozinha na praça pública. Era o principal meio de comunicação social na época. Só a partir da Revolução Liberal de 1920, esta situação se alterou com o surgimento de novos periódicos, liberais e contra-revolucionários, e, consequentemente, a Gazeta de Lisboa teve de competir com o novo jornalismo de opinião. Mas isto é um fenómeno posterior. Ela agora está praticamente sozinha a relatar o que aconteceu. Em grande medida, foi através da Gazeta de Lisboa que a população portuguesa foi informada do que tinha ocorrido na cidade do Porto no dia 24 de agosto de 1920. Ora, quando e como é que a Gazeta de Lisboa noticiou a eclosão da Revolução Liberal? Qual a sua estratégia discursiva? A primeira notícia sobre o assunto, no agora Diário Oficial, saiu na edição do dia 30 de agosto, 6 dias depois do pronunciamento militar na cidade invicta. As notícias, mesmo vindas do Porto, demoravam a chegar, desde logo porque as vias de comunicação e as relações postais eram muito incipientes. Como sabem, só na segunda metade do século, associadas a outros fatores, foram importantes na explosão da imprensa periódica portuguesa. O que temos nem é propriamente uma notícia, mas um texto oficial, nomeadamente uma proclamação, dirigida aos portugueses em nome da regência. O que não era uma surpresa, pois a Gazeta de Lisboa era o jornal oficial do Reino, onde eram publicados os textos oficiais, sem qualquer mediação do redator. Vale a pena reproduzir aqui a proclamação. Lisboa, 29 de agosto. Portugueses, o horrendo crime de rebelião contra o poder e a autoridade legítima do nosso Augusto Soberano, El Rei Nosso Senhor, acaba de ser cometido na cidade do Porto. Reparem no registro. Alguns poucos indivíduos mal intencionados, alucinados os chefes dos corpos da tropa daquela cidade, para que quebrassem no dia 24 o corrente juramento de fidelidade ao seu rei e se atrevessem a constituir, por sua própria autoridade, naquela cidade, um governo a que dão o título de Governo Supremo do Reino. Bem conheciam os perversos que maquinaram esta conspiração, que só poderiam conseguir extraviar corações portugueses, ocultando-nos, debaixo de aparências de um juramento ilusório de amor e fidelidade ao seu soberano, o primeiro e tremendo passo para o abismo das revoluções, cujas consequências podem ser a subversão da monarquia e a sujeição de uma nação sempre zelosa da sua independência à ignomínia de um jugo estrangeiro. Não vos iludais, portugueses. É evidente a contradição com que os revoltosos, protestando obediência ao rei, se subtraem à autoridade do governo, legitimamente estabelecido por sua majestade, propondo-se convocar cortes ilegais e a anunciar mudanças que, quanto muito, deviam limitar-se a pedir. O conteúdo da proclamação oficial, datada de 29 de agosto, como vimos, também não era propriamente uma surpresa, uma vez que em Lisboa o governo continuava nas mãos da regência. Por isso, o acontecimento revolucionário do Porto é descrito como horrendo crime de rebelião contra o poder e a autoridade legítima de Dom João VI. E, como tal, era considerado um ato ferido de legalidade jurídica. Como também o denuncia a contradição apontada entre a declaração de obediência ao rei por parte dos membros da junta e a convocação de cortes sem o pedido prévio do monarca. O texto oficial
terminaria com apelos à fidelidade do Exército, de modo a ser estabelecida a tranquilidade pública e a ordem. As referências ao sucedido no Porto ficavam por aqui. Nos números seguintes, de 1 e 2 de setembro, o assunto é ignorado e nas edições subsequentes, até 15 de setembro, a Gazeta de Lisboa noticia várias vezes que a Regência teria o controle da situação, com novos apelos à fidelidade das Forças Armadas, juntamente com o tradicional noticiário internacional, avisos e anúncios diversos. Estas notícias, no meio das notícias internacionais, são muito residuais, muito pequenas. Onde voltamos a encontrar referências sobre a Revolução Liberal, embora indiretas, é nos números extraordinários publicados no início de setembro. Não só com as primeiras notícias de que reinaria a tranquilidade na província, da lealdade das autoridades locais e, aspecto curioso e premonitório, da convocação de cortes pela Regência para atender as queixas e ouvir os votos da nação e evitar os males iminentes da anarquia, da guerra civil e talvez da dissolução da monarquia. Não estamos agora a falar de textos oficiais, reparem, isto não são textos oficiais, não estamos a falar de textos oficiais, mas de peças jornalísticas escritas pelo redator, se não mesmo pelo redator. O que elas revelam é uma intenção de não alarmar os leitores da Gazeta de Lisboa, senão mesmo de criar uma opinião pública desfavorável às pretensões da Junta Previsional do Governo Supremo do Reino. A convocação de cortes, à maneira tradicional, convocando os 3 Estados do Reino, nobreza, clero e povo, pode ser interpretada como uma provocação política quando os conjurados defendiam a eleição de cortes constituintes. Embora possa também ser vista como uma tentativa de dissuadir eventuais adesões à causa liberal ou de subtrair a iniciativa aos perversos do Porto, ou mesmo sinal de que a Regência estava a perder o controle da situação política. Subitamente, a partir de 16 de setembro, a Gazeta de Lisboa muda radicalmente de estratégia discursiva. Em vez de confrontação, passamos a ter loas às cortes, que hão de fazer a nossa nova Constituição. A Revolução, entretanto, tinha chegado a Lisboa e, no dia anterior, a 15 de setembro, a capital aderia ao movimento liberal, encontrando aquilo que hoje chamaríamos de legitimação popular. A Gazeta de Lisboa, outrora diário oficial da Regência, tornava-se agora porta-voz do novo poder liberal. Para terminar, 2 conclusões. Se quiserem, em jeito de conclusão. A Gazeta de Lisboa, como órgão oficial do regime, absolutista ou liberal, fez aquilo que era expectável numa publicação periódica com essas características. Divulgou textos oficiais do governo de turno, deu notícias e relatos do que se passou, vislumbrando-se, por vezes, uma intenção de condicionar a opinião pública, nomeadamente nas peças jornalísticas que eram escritas pelos redatores. O que pode estar relacionado com as suas opções ideológicas ou políticas, ou, quiçá, com certos expedientes de sobrevivência profissional. Também temos que pensar neles. Até se foram eles que pesaram mais. Não há fontes que provem isto. Não menos importante, para terminar, ao noticiar a Revolução Liberal nas suas páginas, a Gazeta de Lisboa estava a criar realidade. É certo que a revolta tinha tido lugar no Porto a 24 de agosto, mas em grande medida a Revolução só passou a existir quando foi divulgada no Diário Oficial do país. Como referimos no ponto 1, para que um facto exista, não basta que ele aconteça. Precisa também de ser noticiado na imprensa. Ora, foi precisamente isso que a Gazeta de Lisboa fez, com as nuances típicas da cultura periodística de 700 e inícios de 800. Ela dotou o acontecimento revolucionário de uma validade existencial, no concreto vivido e nas suas potencialidades. Obrigado. Muito obrigada, Álvaro. Foi excelente esta apresentação, não só porque nos trouxe a visão da Gazeta sobre a Revolução, mas porque antes, como introdução, nos serviu vários pontos de problemáticas e uma síntese sobre a importância dos periódicos no século XIX e na atualidade, certamente, mas com questões bastante diversas. Eu gostaria de dar a palavra a quem quisesse iniciar o debate, mas também gostaria só de fazer aqui
uma anotação em relação ao que disse, que é totalmente verdade, sobre o nível de iletrados e analfabetos que existia em Lisboa e da importância das caricaturas, que o desenho é sempre mais corrosivo do que a escrita, não é? Normalmente. Tem sempre... é muito mais mordaz, muitas vezes, e é imediato, realmente. Mas queria aqui lembrar, e o Álvaro sabe isso certamente, que a leitura dos periódicos era feita em cafés, em tabernas, e que as pessoas poderiam ter acesso a todos os acontecimentos através da oralidade, digamos, não é? E discutir, no fundo, depois havia debates acesos até nos cafés, e os cafés, muitos deles estavam conotados com liberais, antiliberais, nós todos sabemos isso, não é? Portanto, há aqui uma importância acrescida. As vendas dos periódicos certamente não seriam extraordinárias, mas a sua profusão eram, e a leitura para um público ávido de notícias certamente era muito importante. Quero também agradecer ao Artur Barracosa Mendonça por nos ter relembrado, foi uma falha minha, que neste dia, em 1822, no dia 23 de setembro, foi aprovada a nossa Constituição, a primeira Constituição portuguesa. Portanto, é uma data muito importante, agradeço-lhe essa lembrança. Agora vou dar a Alda irá dar a palavra a quem quiser. Sim, é o Artur Barracosa, tem a mão no ar. Pode falar, pode ativar o seu microfone. Ok. Boa tarde a todos, obrigado por este momento e por este espaço de aprendizagem. Conseguem-me ouvir primeiro? Muito bem. Bem, pronto. Uma das curiosidades, se calhar uma curiosidade mais pessoal, mas que também tenho andado um bocadinho a consultar alguns dos jornais desse período, que é a questão exatamente desses tais colaboradores. Sabemos quem são os diretores, mas muitas vezes não se sabe quem foram os colaboradores. Temos a ideia mais ou menos vaga, algumas coisas que apontam que teriam sido militares, muitas vezes os padres, no fundo eram os poucos que saberiam ler e escrever. No caso da Gazeta, há assim alguma fonte, porque muitas vezes nós, quando consultamos, por exemplo, a Gazeta de Lisboa, não há referência a esses outros colaboradores, ou seja, sabemos os diretores, mas os restantes colaboradores muitas vezes não são identificados. Como é que se consegue lá chegar? Há uma proposta, alguma ideia, que já consultam provavelmente muito mais que eu, mas que ideias, que pistas é que nos pode lançar? Muito obrigado pela questão. Bom, entre 1715 e 1933, eu tenho o levantamento sistemático dos redatores principais da Gazeta, com uma outra dúvida. Embora estas dúvidas sejam, por exemplo, sustentadas por outros historiadores. Mas eu cheguei a esta informação não só através da própria Gazeta de Lisboa, como também de alguns impressos da época. Que surgiram noutros jornais, não é? Nas fontes que, no fundo, funcionam em paralelo. Exatamente. Muitas vezes, por exemplo, alguns destes periódicos que eu referi aqui, que eram contemporâneos da Gazeta de Lisboa, isso vai acontecer com mais frequência a partir de 1920, porque no século XVIII é mais difícil. Há épocas em que temos apenas um único periódico, é a Gazeta de Lisboa, não há mais nada, é só a Gazeta de Lisboa. Mas encontramos essas referências noutros periódicos da época. Por exemplo, quando aparece um periódico novo, isto já apanhei isto várias vezes na primeira metade do século XIX, a Gazeta de Lisboa felicita o novo periódico e depois há uma resposta, e muitas vezes nesta resposta veio o nome do autor. Eles conheciam-se e nós conseguimos recuperar. Agora,
ter uma informação exaustiva do corpo de colaboradores, por exemplo, saber quem são os correspondentes da Gazeta de Lisboa no Reino é muito difícil. Não sei se haverá fontes que permitam identificar essa malha de correspondentes. Agora, porque no fundo havia já correspondências, peço desculpa a interrupção, porque havia correspondências que são enviadas de vários pontos do país, nós vamos exatamente. encontrar isso nos jornais, e muitas vezes não conseguimos chegar à conclusão, mas quem é que estava a mandar isso? Porque eles vêm de correspondências de Coimbra, e às vezes conseguimos chegar lá, vêm correspondências do Porto, conseguimos chegar lá, mas por vezes vêm em sítios mais recônditos. Quem seria? Quem seria aquela pessoa que mandou para lá aquelas informações? Algumas correspondências são identificadas, outras não. Aqui, naquelas que são identificadas, nós conseguimos saber quem são. Quer dizer, não é propriamente um correspondente formal, não é? A maior parte, no século XVIII, o que é que acontece a maior parte das vezes? São pessoas letradas que enviam informação por exemplo, para o Monterroio. E ele aceita a informação, ele valida a informação, não é? Mas não é propriamente, é mais se quiser, um colaborador informal da Gazeta do que propriamente um correspondente como nós hoje classificaríamos, não é? Portanto, o que é possível fazer no atual estado da arte, sim, eu acho que já é possível, se quiser, nesta história da Gazeta de Lisboa, identificar quem foram, vamos aqui, vou usar um conceito um pouco abusivo, quem foram os diretores da Gazeta de Lisboa, nos seus diferentes períodos. Em alguns casos, com alguns colaboradores, é possível fazer isso. Agora, conhecer a totalidade dos colaboradores, dos redatores, por enquanto ainda não sei como é que conseguiremos chegar lá, não sei. Pode ser que surjam outras fontes. Por exemplo, da Gazeta já não existem disponíveis, ou seja, os fundos das correspondências que eram enviadas, o tipo de documentação, isso estará guardado a algures, não estará, já estará perdido? Não, algumas dessas coisas estão na Torre do Tombo. Alguma dessa correspondência está na Torre do Tombo. Obrigado. Eu só queria já agora adiantar uma notinha em relação àquilo que a Eunice disse, e muito bem, que tem a ver com... isto também é mais um aspecto que carece de um estudo como deve ser, que é a importância da leitura em voz alta dos periódicos no século XIX. Eu estudei um jornal humorístico que era muito famoso na época, que era o Ridículos, e os Ridículos era lido e apresentado, mostravam os desenhos nas barbearias em Lisboa, portanto, fazia um sucesso enorme, portanto. Há aqui uma multiplicidade de situações, desde esses jornais mais doutrinários, que eram lidos e discutidos, em Lisboa, nos cafés, nas tertúlias, etc. Mas depois havia jornais mais populares. O Ridículos é um caso paradigmático, é um jornal muito popular, um jornal humorístico, mas muito popular, que era lido, eu tenho relatos, que era lido em voz alta, porque tinha uma caricatura, o jornal tinha uma caricatura enorme na primeira página, e depois no interior era só texto. E como sabe, o jornal Ridículos é um dos jornais mais importantes, um dos mais tempo durou. E eu tenho relatos do jornal ser lido nas barbearias, onde mostravam a caricatura e havia comentário, havia debate. Portanto, este fenómeno é muito interessante, porque este fenómeno remete a uma questão que é muito interessante e que contrasta e que mostra o contraste entre a realidade portuguesa e o que está no estrangeiro. Nós somos um país que tínhamos uma taxa de convívio de analfabetismo muito grande. No final do século XIX, quase 20% da população não sabia ler nem escrever. Então, se tínhamos uma taxa de analfabetismo tão elevada, porque é que o país tinha centenas de periódicos, centenas de jornais com tiragens, o século, por exemplo, tinha uma tiragem de 120 mil exemplares no início do século XX. Aliás, Notícias tinha uma tiragem de 90 mil exemplares no início do século XIX. O Ridículos tinha uma tiragem de 40 mil. Nós hoje não temos um único jornal humorístico, temos um suplemento, o Inimigo Público do Público, mas os Ridículos chegaram a tirar 40 mil exemplares. Como explicar isto? E também passa muito pelo que eu disse. Estes jornais eram lidos para multidões, para as massas. Aliás, agora faz-me lembrar, há um filme muito engraçado, este também se passou nos Estados Unidos, naquela dinâmica de fronteira, está a ver o personagem, acho que é o Tom Hanks, que vai lendo, terra em terra, ele traz os jornais e vai lendo os jornais. Isto também acontecia cá, não naquela dinâmica de fronteira, muito típica americana, mas isto acontecia cá nos cafés, nas tertúlias, nas barbearias, nos botequins. Eu tenho vários relatos disso. Isto é um aspecto muito interessante, porque eu acho que isto é um dos aspectos que explica porque é que, por exemplo,
comparando a realidade portuguesa com a realidade inglesa ou francesa, nós temos centenas de jornais. A época de ouro da imprensa portuguesa, final do século XIX, nós chegámos a ter 598 jornais. Reparem, com tiragens, por exemplo, as tiragens maiores, o século destes outros que eu referi, 100 mil, 90 mil exemplares. Em Inglaterra e em França, tínhamos poucos jornais com tiragens gigantescas. Por exemplo, o Times tinha já na altura quase 1 milhão de exemplares. Como explicar isto? Como explicar estas diferenças? E eu acho que passa muito por aí nisso. Esse é um dos aspectos que explica porque é que Portugal, apesar de ser um país com uma taxa de analfabetismo, tinha esta realidade periodística, se quisermos. Muitos jornais, com tiragens médias, em alguns casos tiragens pequenas, mas e muitos deles eram lidos em voz alta. É isso, Álvaro. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Então é um aspecto muito interessante, merece ser estudado. Existem já alguns estudos da Maria Alexandra Lousada, nomeadamente sobre a sociabilidade em Lisboa, e que ela refere um pouco essa parte da leitura oral. Mas sim, é um tema ainda muito por explorar, sem dúvida, é importante. Não sei se alguém quer falar mais. Parece-me que não. Posso só deixar mais uma dica? Peço desculpa, estou a monopolizar. Mas agora, como é um tema que gosto, que também tenho algum prazer. Temos a sua presença aqui. Muito obrigado. Uma das coisas que o Dr. Álvaro dizia, que acho que marcou, por exemplo, muito a fase da propaganda republicana, que era a difusão desses jornais republicanos, por exemplo, os centros. E sabe-se, mais ou menos, os relatos que acompanhavam, no fundo, a chegada do novo jornal e das pessoas que se juntavam para saber as novidades, para saber aquilo que corria, os boatos do que acontecia em Lisboa, das conspirações, das ideias que iam sendo vulgarizadas e muitas vezes se alimentavam aquilo que nós hoje iríamos chamar as fake news, de coisas que não correspondiam bem à verdade, mas que interessava, sobretudo pela orientação política, pelas intenções políticas que estavam subjacentes, denegrir uma determinada parte, um determinado opositor, para fazer beneficiar aqueles outros que eram a oposição e que queriam tomar conta do poder. E até por questões de memórias familiares, estava a ocorrer essa questão do ler o jornal em voz alta. O meu avô paterno, no início do século XX, numa aldeiazita no Algarve, recôndita, contavam pessoas que o conheceram, eu já não o conheci, portanto ele era bastante mais velho que a minha avó, contavam pessoas que o conheceram que ele, ao domingo, trazia o jornal e as pessoas do local juntavam-se à volta para ele, que sabia ler, e era sobretudo com o século. Ele lia o jornal do século e as pessoas iam discutindo, iam conversando e passavam ali, à tarde, domingo, normalmente, a discutir essas coisas e a saber as novidades e aquilo que era apresentado. O jornal, no fundo, era um centro um veículo de sociabilidade, não é? E funcionou durante muito tempo. Exatamente. É uma coisa que o Álvaro não referiu, ou então eu distraí-me por uns momentos, que é a questão da imprensa, e nomeadamente a imprensa vintista, não é? Do primeiro triênio liberal, ser extremamente mordaz, mas no pior sentido. Eles atacavam-se veementemente, os jornais, principalmente os jornais antiliberais, atacavam muito os liberais. E eu também aproveito para dizer, para quem não conhece, que nós na plataforma da Hemeroteca Digital, temos 2 jornais do triênio vintista, nomeadamente a Trombeta Lusitana, de 1822-23, que é um jornal importante, liberal, um dos mais importantes, e a Tripa Virada, que é o jornal antiliberal de 1823. Neste momento, e a Alda, aqui presente, está nesse grupo, digamos, de trabalho. Nós estamos, e a propósito do Programa Municipal de Comemoração da Revolução Liberal, está previsto um dossiê sobre as publicações do Triênio Liberal na Hemeroteca Digital. Infelizmente, neste momento, nós não conseguimos, por razões de
do site da Hemeroteca Digital a ser antigo, nós não conseguimos colocar novos títulos, mas esse processo está a ser conduzido e, em princípio, no próximo ano, quando tivermos o novo site da Hemeroteca Digital, iremos disponibilizar todos os títulos da Câmara Municipal de Lisboa, inclusive do GEL, que nos cedeu alguns títulos, para figurarem a imprensa vintista no novo site. Quero deixar esta informação porque penso também é importante. Só duas notas. Eu referi, sim, eu acabei por referir, agora também não era objeto de estudo. Claro. A partir daqui vamos ter, sim, vão surgir vários jornais, liberais e liberais, e são esses jornais que vão criar o jornalismo de opinião, o jornalismo doutrinário, e que vai marcar profundamente a imprensa portuguesa e o jornalismo da primeira metade do século XIX. O jornalismo da opinião também que surgiu nesta época, não é, Álvaro? Com a imprensa exatamente. E com títulos muito sugestivos, a trombeta lusitana, a tripa virada, por exemplo, o José Agostinho Macedo fundou vários periódicos para combater outros periódicos liberais. Ele era como saber, era absolutista. Só uma nota sobre aquilo que foi dito pelo Artur, sobre a imprensa republicana e sobre esses jornais, mais jornais de sociedades, de grupos, de clubes. Mas isso de alguma forma remete para uma característica da imprensa republicana. Já escrevi sobre isso, nomeadamente numa história da imprensa lusófona, um capítulo da Primeira República, que é uma característica muito importante da imprensa republicana e que nós não devemos esquecer. A imprensa republicana, se repararem, os títulos mais populares, os títulos com tiragens maiores, os títulos mais importantes, aqueles que tiveram mais importância na época. Estou-me a lembrar, por exemplo, O Mundo, do França Borges. Eram jornais muito sensacionalistas. Nós hoje, o conceito de fake news, nós podemos perfeitamente pegar nele, matizá-lo e usá-lo para caracterizar aquela empresa, porque muitas daquelas informações que saíam no Mundo eram mentiras. Aliás, a alcunha do Mundo em Lisboa era O Mundo Imundo, porque o Mundo tinha muitas mentiras, muitas calúnias, preocupava-se muito com as intrigas. E, portanto, pelo contrário, os jornais republicanos mais doutrinários eram jornais que tinham tiragens pequenas, que duraram pouco tempo, comparado com O Mundo, por exemplo, sei lá, A Luta, de Brito Camacho. E, portanto, e se quiserem, correr aqui o risco de ser fuzilado, eu acho que esses jornais inauguraram em Portugal a imprensa sensacionalista. O Mundo, entre muitos outros. Por exemplo, O Povo de Aveiro, do Homem Cristo, era um jornal terrível. Porque era só mentiras, calúnias, mexeriques, e isso explica a duração e o impacto. Reparem, as famosas polémicas do Homem Cristo naquela zona eram terríveis, com toda a gente entrava a disparar em todo lado. Exatamente, o Povo de Aveiro tinha 50 mil exemplares em Aveiro, era líder de Lisboa. E, portanto, estes jornais, os jornais mais teóricos, mais doutrinários, duraram muito pouco tempo. E há vários exemplos, dirigidos pelo Brito Camacho, pelo Cunha Chagas. Sim, bem, João Chagas. O João, eu peço, pelo João, a pensar num outro. João Cunha Chagas. O João Chagas. Esses jornais duravam pouco tempo, eram muito doutrinários, eram lidos por poucas pessoas, tinham uma audiência muito limitada. Agora, os jornais mais sensacionalistas, O Mundo, que era como disseram, era em Lisboa, era O Mundo e Mundo. O Mundo, o Povo da Aveiro, entre outros. Esses jornais vão inaugurar em Portugal a imprensa sensacionalista. Muito bem. O nosso tempo está a terminar, não, Alda? Não estou a ouvi-la. Esqueci de ligar o microfone. Falta 1 minuto, mas é assim, mas a reunião, se houver disponibilidade, ainda se pode ligar mais alguns minutos. Não, eu pensei, peço desculpa, eu pensei que nós posso dar uma informação. Se estiverem interessados, como eu publiquei um artigo sobre isto, como eu disse, eu trago aqui algumas artigos que não estão no artigo, mas o grosso do que eu disse está no artigo. O artigo já saiu, está disponível online nos cadernos do municipal, mas se mandarem o vosso e-mail, eu posso mandar o PDF do artigo e fica com a informação toda. Obrigada, Álvaro, obrigada.
É só fazerem chegar através da aula do vosso e-mail, eu faço chegar o PDF, até da revista se quiserem, porque é uma revista dupla do Arquivo Municipal de Lisboa, chama-se Cadernos do Arquivo Municipal de Lisboa, e tem um número duplo só sobre a Revolução Liberal. Eu tratei a parte, mas há outros estudos sobre mais diversos assuntos, se tiverem necessário, eu posso mandar o PDF da revista. Pronto, quem tiver interesse, como eu enviei o link para todos os participantes, todos têm o meu e-mail. Portanto, basta enviarem-me um e-mail a pedir e tratamos do assunto. Bom, penso que ninguém tem mais nada a acrescentar. Resta-me agradecer a todos os participantes, agradecer ao nosso conferencista, que mais uma vez foi brilhante, e também anunciar... Obrigada. E também anunciar que o programa municipal, como eu disse, das comemorações da Revolução Liberal, foram fracas, devido até também à questão pandémica, entre outros fatores. Este programa previa também uma conferência da professora Miriam Alperne Pereira. Essa conferência irá realizar-se no Palácio de Alveias no dia 25 de novembro, às 18 horas. Essa conferência intitula-se Uma Revolução Liberal em Dois Tempos, 1820 e 1834, e marcará o final das comemorações, ou, portanto, do Programa Municipal de Comemorações. Agradeço mais uma vez a todos, foi um gosto. Espero vê-los noutras iniciativas, nomeadamente do Álvaro, que já está aqui com já temos várias propostas e vários projetos de conferência e de colaboração, sempre essencial e fundamental com a Hemeroteca. É sempre um gosto. Houve aqui, penso que foi o Arthur que perguntou se a conferência com a professora Miriam Alperne seria transmitida online. Eu penso que não. Pois, provavelmente não. Porque isso implica outras questões. Teríamos que ter outro tipo de apoio técnico? Sim. Que não sei se teremos. Bom, eu aproveito para agradecer uma vez mais à Eunice, à Alda. Obrigado, Artur, pelas perguntas que colocou, aos restantes participantes. Portanto, como disse, se estiverem interessados em receber o tal exemplar da revista, é só fazer chegar o e-mail à minha colega, a Alda, que eu faço chegar, envio o PDF. E, portanto, foi um gosto imenso estar aqui. É sempre um prazer enorme estar na Hemeroteca, ainda que virtualmente, e falar de periódicos, que é o meu mundo. Muito bem. Obrigada, Álvaro. Obrigada a todos. Obrigado, adeus, boa tarde. Até a próxima. Adeus. Adeus. Com licença.